Boa noite, Davi, que me convidou, Florence, para participar dessa live e essa conversa sobre a paz, que é um tema sempre tão importante para mim. Para mim é uma honra, eu sou Cristiane Carvalho Holanda, sou mediadora judicial, comunitária, escolar, instrutora de justiça restaurativa, tenho um doutorado nessa área, de cultura de paz e justiça restaurativa, e sou uma pessoa que, desde 2007, venho trabalhando no governo do Estado com essa pauta. Gosto de dizer assim que eu sou uma educadora que tem como missão buscar ser um instrumento de paz no mundo. Esse é o que me move, vai para além do trabalho, é uma missão de vida. E estou aqui para colaborar em todos os projetos, sempre que me convidam, se a temática for a construção de uma cultura de paz, eu estou junto. Pode contar. Não está dando para me ouvir, é isso? Não, eu ouvi. Tá ouvindo, Davi? Estou. Então, nosso amigo Su, mais conhecido como Su, se Sul, é apresente. isso, Sul de sucesso, Sul de sucesso. É, eu sou engenheiro de formação, estudo comunicação não violenta há um bom tempo. Né? E como eu já fui confundido com Jack Chan naquela época que eu podia fazer algumas acrobacias, e agora estou mais para Kung Fu Panda, cara, eu tenho que resolver as coisas no diálogo. Então eu tenho me dedicado a entender melhor os diálogos internos, interpessoais, e faço muito trabalho corporativo, principalmente no meio da fogueira, né? Me mando para resolver um assunto entre chefias, entre colaboradores. Então, coisas assim, leves, nada. E agora, hoje, eu tenho uma releitura, né, uma leitura mais profunda, né, dos livros do Marshall. Eu não vou dizer mais profunda, não, acho que é um pouco diferente, porque lá no livro é muito teórico, muito bagunçado, é tudo junto, né? Então eu achei melhor para ensinar para os meus amigos, meus filhos. Eu ensino em pequenas etapas, antes deles lerem o livro. Antes de lerem o livro. Tá? Então é isso. É interessante. Então, nós temos hoje aqui, né, a presença de uma professora. O senhor se coloca como aprendiz, eu vejo lá suas lives, né? E eu estou aqui como um pequeno aprendiz também nesse assunto, que eu vejo que tem uma grande importância assim, para as pessoas, para o bem viver em sociedade, né? E aí eu pergunto assim para a professora Cristiane, né? É, como é que é essa aplicação desse conhecimento assim no seu trabalho, né? Assim, nessa questão da justiça restaurativa. A gente vem realizando um trabalho junto ao governo do Estado, capacitando as escolas, o sistema socioeducativo, o sistema prisional, capacitando defensores públicos, juízes, advogados, todos os operadores de direito. Já demos mais de 80 cursos. E eu sempre gosto de dizer que não é somente o curso, é uma transferência de uma metodologia, de uma escuta ativa. A palavra-chave é conexão. Como é que a gente pode fazer uma conexão profunda consigo mesmo, com os outros, com o cosmos, com a totalidade, buscando a profunda espiritualidade que tem no silêncio profundo. É importante a gente saber o que deve ser dito, o não dito, e como dizer, quando dizer. É importante a gente ver assim, qual é a vibração que sai do coração quando a gente fala. A palavra ela tem um caminho, a palavra é a palavra sentida, pensada, falada e vivida. E ela só é forte se tem coerência existencial. Então, hoje eu sou conferencista de várias escolas, dou palestra em muitos lugares, né, do Brasil, sempre com essa temática. Por quê? Porque eu acredito piamente que pela forma com que a gente fala, pela palavra, que a gente traz uma vida boa para nós, uma vida de paz, às vezes uma palavra bendita, né? O nome já tem esse mistério, bendita. Ela é bendita por quê? Porque ao dizer de uma forma que traz o bem, uma forma que traz essa força do que a gente vai praticar, isso chega no coração do outro. Muitas vezes basta a gente perguntar para uma pessoa: será que você precisava falar assim mesmo comigo?
O que é que você está querendo dizer? Porque, como o Marshall Rosenberg disse, por trás de todo comportamento há um sentimento e uma necessidade. Então, a gente precisa olhar para as pessoas e se perguntar qual é a necessidade dessa pessoa. Por que ela está falando assim? Né? Às vezes, a pessoa está passando por algumas fragilidades, algumas dificuldades na vida, está com algum estresse, alguma ansiedade. Hoje é muito comum, cada vez mais cresce o número de doenças psicossomáticas, pessoas com depressão, pessoas... Então, mais do que nunca, a gente precisa se unir. E para ter união, é preciso ter uma boa comunicação. Então, eu venho trabalhando com essa temática, a gente está criando um comitê interinstitucional de justiça restaurativa e cultura de paz. O próprio doutor Leonardo Boff vem dar posse desse comitê, se Deus quiser, junto com o ministro, né, Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos. A gente está, hoje mesmo eu tive uma reunião com o doutor D'Artagnan, tive uma reunião com a doutora Socorro França, a doutora Onélia Santana, Max Quintino, eu trabalho com todos, com o governo do Estado, e essa é uma pauta prioritária para nós, tá? Então, estou muito feliz, estou no momento em que a gente está construindo esse Ceará pacífico. Muitas pessoas já vêm trabalhando com essa metodologia e muito precisa ser feito. É isso, querido. Então, aqui à disposição para a gente, devagarinho, pouco a pouco, levando com consistência, com seriedade, essas metodologias, no plural. Quando eu falo, porque tem conciliação, mediação, círculos de construção de paz, conferência vítima-ofensor-comunidade, mediação vítima-ofensor-comunidade. E o que é que nos une? Os valores. Quais são esses valores? Bondade, a generosidade, a ética, a palavra falada correta e de um jeito que as pessoas possam ser verdadeiras. Então, os valores é que nos unem. Quero ouvir também um pouco mais sobre o trabalho de vocês. E vocês, o que é que tem feito nessa temática? A gente não está te ouvindo, para ligar o som. Isso. Eu cortei aqui para a microfonia. Ó. Eu tenho mais feito workshops em grupos pequenos, e os grupos normalmente já estão bem intensos. Bem intensos. Um trabalho que eu faço é mais realmente fronte de batalha, né? Já está no front. Já está no front. E aí eu senti falta de alguns elementos, né? Não dava tempo de dar uma volta, trazer a pessoa de volta para o estudo da metodologia. E aí eu fiz... eu tenho que fazer o que eu falo, né? Eu tenho que fazer o que eu prego. Então, o que eu fazia, na verdade, é chegar e aplicar a escuta plena, profunda, empática, e de repente, magicamente, tudo se ajusta, pelo menos momentaneamente. Né? E no segundo momento, eu trago os elementos da comunicação não violenta, devagar, né? 1 em 2 horas, aí a pessoa sai um pouco mais com recursos, né? Com recursos, né? Para tratar esses assuntos. E eu trago alguns assuntos, alguns elementos, né? Como o triângulo dramático, né? Claro, a culpa, medo e vergonha é o que eu mais trato, é a primeira coisa que eu coloco em pauta. Né? Mas é isso, é mais realmente pequenas ações, né? Pequenos Como é? Culpa, mimimi, vergonha? Culpa, medo e vergonha. Culpa, medo e vergonha. Então, eu falo para algumas pessoas, né? E falo assim, nossa, né? Essa agitação que você tem, esse incômodo, é para fugir da culpa, né? Não! A culpa não é minha! Aí eu falei, eu acho melhor eu estudar melhor, eu acho que eu não consegui explicar isso. Então aí eu tento trazer, né, em que as pessoas estão sempre movidas, quando estão desequilibradas, elas são movidas pela culpa, medo e vergonha, fugindo da culpa, fugindo do medo, fugindo da vergonha. Quando elas são desequilibradas, né? E aí? Adianta a gente botar o cara e falar CNV com ele? Não, ele tá doido, não adianta, né? Vamos dar um stop, vamos dar paralisada, né?
aumenta a escuta em cima dele, deixa ele falar, faz uma escuta, joga para a terra toda a angústia dele. Quando ele ficar melhor, aí você pode falar. Tá? Então, basicamente, o que eu faço nesse treino, né, nesse workshop, é isso. Né? E tentar favorecer que o treinando, né, entenda que o outro lado tem um ser humano. Ele até sabe, lá é um ser humano, mas eu não acredito que. Então eu tento trazer um pouco de equilíbrio, né, antes, né, para ver se volta, né, toda a situação. Mas eu tenho gostado do resultado. Interessante o que está sendo dito, né? Mas aí, para quem está chegando agora nessa live, né, que aí não pegou no início, Janderson. Vai estar chegando o Janderson também, que ele trabalha numa área que precisa ter assim bastante assim um jeito para lidar, né? E tem que ter assim sempre essa maneira de conduzir com paz. Então, para quem está chegando agora na live é uma conversa aberta que vem trazendo assuntos a respeito da paz no dia a dia, né? Como é que a gente pode fazer? E aí estamos aqui com a professora e doutora Cristine, o Sulei. Ele está no sul, né? A doutora Cristina está aqui em Fortaleza e o sul está lá em São Paulo. E o Janderson está chegando aí. Se apresente para nós, meu amigo Janderson. Bom, tem que ter muita paz interior para poder trabalhar na minha profissão. Então, o Davi já me apresentou, né? Janderson Nascimento, e eu estou aqui na cidade de São Benedito, Ceará. Vizinho ao Ubajara, Guaraciaba do Norte, divisa com Piauí. E vou aqui me inteirar dos assuntos, vocês começaram primeiro que eu, só pude entrar agora, e vou participando na medida do possível. Aqui. Certo. Aí... Janderson, você trabalha com o quê? Eu sou policial militar. Ah, ótimo. Eu trabalho com policiais também. Dou formação para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, trabalho com... Aliás, eu trabalho com todas as pessoas interessadas em construir a paz, que a paz comece em nós, né, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, em tudo que a gente faz. E essa paz, ela não é uma utopia, como foi dada no microfone. É bom a gente desligar o microfone, aí quando está falando, liga. Talvez seja melhor. Então, como eu estava dizendo, eu penso que a vulnerabilidade hoje é um tema, a coragem de ser vulnerável, né? A Brené Brown trabalha muito. A vulnerabilidade, ela traz para mim 3 portas. É aquela velha história: matar, morrer, fugir, o que fazer, né? Quando você está vulnerável. Muitas pessoas, a partir da vulnerabilidade, eu creio que vão mesmo para a frustração quando está assim, vão para a agressão, para bater, né? Estou ali, eu queria uma coisa, não consigo, eu vou gritar, eu quero, eu fiz por merecer. É uma conduta que, infelizmente, muitos têm. Outras pessoas, quando estão vulneráveis, vão para onde? Para o contrário, para a paralisação, para a depressão, para a tristeza. Fui exonerada, estou demitida, bati o carro e fica ali paralisada. Parece que dá um pânico, uma pane geral, que a pessoa fica ali sem conduta. Mas nós cremos, e eu posso me arrisco a dizer que nós 4, nós temos uma outra visão, que o caminho é a conexão. Conexão com o seu coração, com o seu sentimento, com a sua necessidade e a necessidade do outro, né? Porque quando se conecta, consegue resolver. Então, parar, respirar, contar até 10. Tem um material do Ministério Público que o nome é Conte até 10. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Né? Dentro de uma dimensão, e depois a gente conseguir um centramento, um equilíbrio para dar a resposta mais adequada diante daquela situação. É isso que faz que, no dia a dia, a gente pode responder trazendo essa conversa da razão, emoção, pensamento, palavra. É isso que faz com que a gente tenha firmeza e, ao mesmo tempo, delicadeza. É isso que faz que a gente trabalhe com o paradigma da justiça restaurativa, que sai da justiça punitiva, da justiça negligente. O negligente, olha, deixa eu fazer, eu lá quero saber, violência é coisa aí da polícia, e não é, né? É de todos nós, não é só da polícia.
Então, não a justiça negligente também, nem a permissiva, que muitos pais dizem assim, eu dou tudo o que esse menino quer, por que ele está desse jeito? Justamente porque dá tudo que ele quer. Porque as pessoas precisam de limite com amor. Então, a justiça restaurativa, ela trabalha justamente com controle, com apoio junto. Ao mesmo tempo que eu digo, né, o que eu penso, o que eu acredito, eu posso escutar o outro e a gente pode pensar, tá diferente. Eu tenho uma irmã, eu sou de um partido tal, ela é do partido tal. Ali, eu penso isso, ela pensa aquilo, completamente diferente, né? Não é de direita ou até de esquerda, por aí vocês tiram e vice-versa. Mas a gente se dá super bem. Por quê? Porque a gente se respeita. Quando existe respeito, a gente olha para a pessoa e mesmo que ela pense diferente, você diz, aquilo é só uma parte do pensamento dela, não é ela toda. Ela é uma ótima avó, uma ótima mãe, uma ótima pessoa. Então, a gente precisa ter essa multiportas de metodologias e de forma de ver os seres humanos. Não julgar, princípio muito importante. Não julgar, ela fala de um jeito que eu não gosto, ou ela está querendo... A nossa cabecinha, às vezes, tem muito diálogo interno. E a gente tem mania, infelizmente, a gente olha essas novelas, esses BBB, essas coisas na televisão, é só julgamento, né? Como a gente perde quando a gente faz julgamento precipitado dos seres humanos. Os seres humanos, eles são uma riqueza, e a gente vive numa maré de incerteza, com pequenas ilhas de certeza só. Então, nesse mergulho complexo que é o ser humano, precisa a gente conhecer a história dele, para saber por que ele é assim, para saber o que é que ele pode melhorar, como é que eu posso auxiliar ele melhorar, e principalmente para a gente se consertar, porque essa é a nossa missão. A gente passa mais tempo querendo consertar o outro do que se consertando. E, gente, na primeira infância, eu quero dizer para vocês que a maioria das nossas sinapses mentais, dos nossos esquemas mentais, crenças, comportamentos, sabe quando é que se forma? Na primeira infância. Então, é uma ilusão, às vezes, você querer pegar um marmanjo, uma pessoa e querer ficar doutrinando direto para que ela seja como você quer que ela seja. Às vezes, corre o risco de você levar aquela pessoa para um campo de infelicidade. Então, como é que a gente vai fazer? Perguntas mobilizadoras, poderosas, porque a transformação é uma porta que se abre por dentro. E a paz, ela não é uma coisa mágica, assim, como ser feliz, fingindo ser feliz, lá. Não é isso. A paz, ela é uma reflexão, como eu posso viver em paz? É uma postura, é uma sensação, é um jeito de ser e viver. Que para isso a gente respeita o outro. É aquela velha máxima de 42 religiões, amar o próximo como a si mesmo. Então, acho que eu disse assim já um tanto de coisa. Então, construir a paz no mundo é fazer isso, é buscar conviver harmonicamente, sabendo que os conflitos são necessários. A gente não acaba, graças a Deus, um namoro, um casamento por qualquer conflito. Imagine com as pessoas que a gente... É normal, conflito é normal. Agora, como a gente supera os conflitos, é para isso que vale a pena a gente estudar. Mediação, a comunicação não violenta, a justiça restaurativa, participar de uma religião, seja ela qual for. E aqui eu falo sobre a espiritualidade inclusive. Eu não estou aqui para defender religião A, B ou C. Eu tenho a minha, graças a Deus, um caminho que me faz muito bem, que tem como missão trazer a paz no mundo, como muitas outras religiões. Mas a gente precisa ter esse respeito por todas as religiões, por todas as pessoas. E aí eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês também. Como é que vocês acham que a gente pode construir a paz no mundo? Vou falar um pouco, assim, exatamente essa é a pergunta que eu me faço todo dia, sabe? Como é que eu posso ser um agente da paz, né? Uma pessoa que contribui com a paz dentro de casa, com os amigos, na sociedade. E esse é algo que a gente tem que ter assim presente no nosso dia a dia mesmo, né? E aí eu quero aproveitar isso, assim, até trazer essa pergunta que você fez, né? Em uma situação que se vê necessário ter assim uma atenção com relação a não crescer a situação para um nível desagradável, né? Qual é a conduta, assim, qual é a chave, quais são as palavras-chave ou perguntas-chave para conduzir a situação para um bom desfecho ou
que tenha uma boa um bom resultado. Wei, fala aí um pouco como é que você... Ou Su-Wei, né? Fala um pouco aí como é que você vê isso aí. A minha atuação é bem curta, tá? É bem curta, tá? Já tá no chão mesmo, tá muito próxima, né? Então eu não estudo, minha atuação não tá lá já na justiça restaurativa, está realmente no conflito, no confronto, tá? E aí o que eu treino as pessoas é o seguinte, cara, aprende a escutar. Mas Su, eu escuto muito bem, eu sou um bom ouvinte, não sei o que e tal, etc. Falei, cara, aqui só de falar de escuta, nós temos um tratado para debatermos. Por exemplo, tá? Eu achei num caso que você que está mais limite, né? Alguém sofre uma violência, fica fingindo que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, é que vai remoendo décadas e décadas. Por que ela não fala para outra pessoa? Por quê? Então, a minha pergunta é essa. Por que ela não fala? Não, porque ela é frágil. Não, porque nenhuma outra pessoa está pronta para escutar essa primeira pessoa fragilizada. Como é que eu aprendo a escutar uma pessoa fragilizada? E aí eu fico estudando muito isso, muito. Então eu fico pensando assim, né? Tem um filme no CSI que o cara tá correndo atrás de um... Nós temos duas historinhas sobre isso. Eu tava correndo atrás do serial killer, né? E não alcançava. E eu falei assim, nossa, quase pegamos ele, estamos atrás dele, quase pegamos. A gente não pode ficar atrás dele a gente não resolve, a gente tem que ficar na frente, esperando ele chegar. A gente tem que se preparar para quando ele chegar, né, eu poder pegá-lo, prendê-lo, tratá-lo. Né? Então a gente tem que estar preparado para ser essa pessoa em que o fragilizado se abra. Eu acho que tem que ser, deve ser desse jeito que os centros de acolhimento fazem, né? Eu falo de um jeito bem familiar, tá? Bem familiar. Para eu abrir essa possibilidade de fala autêntica, né? Eu preciso ser um ouvinte extremamente bom. E aí nós treinamos para ser ouvinte, né? Ficou fácil, né? É só não julgar. Tudo bem. O que é não julgar? Falar não julgar é fácil, né? Mas o que é não julgar? O não alguma coisa é sempre difícil de definir, né? Assim como não violência, né? Então, eu explico assim, não julgar é eu ouvir você, Davi, e não qualificar o seu relato e nem a sua pessoa. Tudo bem, isso. Isso daí eu entendi, beleza. Segundo, não julgar é ouvir você, Davi, e já formular, né, aquele diálogo interno, né, professora? Formular já um conselho para você, que eu estou pronto para te dar um conselho, Davi. Não, isso aqui não... é uma forma de julgamento. Eu já estou achando que você está errado e eu preciso te ajudar, te corrigir. Isso já não é uma escuta. E a terceira, essa daqui é mais difícil. Eu tenho que ouvir você, Davi, e não me lembrar de nada do meu conteúdo. Não associar a nenhum episódio da minha história. Eu tenho que escutar você. Aí ninguém consegue. Todo mundo já lembra, não, mas isso aconteceu outra coisa parecida. Não. Você quebrou um momento mágico. A escuta estava quase. Então, eu tenho treinado as pessoas assim e eu vejo que elas começam a ser umas boas ouvintes. Ela não consegue toda hora fazer isso, claro. Não vão pedir para a pessoa ser um poço de escuta, né, 24 horas por dia. Mas por 2 minutos, por 5 minutos, no momento que a gente combina, né? E é o único jeito que eu vejo das pessoas fragilizadas se abrirem. Né? Orbitando isso que eu tenho estudado bastante e aplicado nos workshops. Eu gosto muito da escuta com eco. Por exemplo, né, um exercício que a gente poderia fazer aqui, o Su. Eu ouvi o Su dizer que para escutar sem julgar, é preciso escutar sem ficar formulando um diálogo interno. Eu ouvi o Su dizer que para escutar é preciso a gente não querer associar com a nossa vida, né, para ouvir plenamente. Então, quando a gente treina essa escuta com eco e a pessoa dá a devolutiva exatamente o que o outro disse, ele vai começar assim, ele está me entendendo mesmo. Ela me escutou de verdade. E
esvaziando. Aí a pessoa, ao se sentir compreendida, plenamente compreendida, ela vai ter uma atitude diferente, vai aprender, na prática aprendendo. E tem algumas técnicas, como essa escuta com eco, né? Outra coisa que a gente faz bastante é essa de fazer perguntas mobilizadoras e escutar, passar o bastão da palavra, e todo mundo fala. Por exemplo, o que é que te faz perder o sono? Quais são os teus medos? Né? De onde eles vieram? O que é que você pode fazer? Com quem você conta? Quem são as pessoas que apostam em você? Quem são as pessoas que você pode, sua rede de parceiros, suas redes de apoio, que você pode contar? Qual é a sua meta pessoal, familiar e profissional para esse ano? Qual é a estratégia que você está fazendo para resolver? E quando todo mundo fala, a gente vai criando uma liga, uma conexão, todo mundo ali escutando. Depois a gente pergunta, faz uma brincadeira, né? Cada um vai dizer o que é que o Davi disse, o que foi que o Janderson disse. Aí todo mundo vai treinando a escuta. Na hora da brincadeira de jogar a bola e perguntar o que é que cada um falou, todo mundo vai, é um exercício mesmo. E aí a gente tem vários. Eu imagino que a gente nem se conhecia ainda, eu e o Sul, mas a gente vem trabalhando com algumas coisas bem comuns. Tem alguns cursos, viu, Sul, que a gente está fazendo, um de comunicação não violenta, 358 mil pessoas fizeram. Nossa! Chamou para a gente ser premiados. Pela Prefeitura de Sobral. Caramba. E a gente já está organizando outro. Né? Então, essa é a terceira edição desse curso. Então, a gente vem fazendo um trabalho que, graças a Deus, está tendo uma boa repercussão por conta disso, porque também as subjetividades, elas são lentas, né? Elas não é uma coisa assim mágica, mas é incrível como a gente às vezes se surpreende porque escuta relatos de pessoas que você nem sabia que tinham chegado ao coração delas, né? Estou com vontade de ouvir o Janderson. E você, como policial, o que é que você tem feito? O que é que você já fez? Conta aí para nós. Mas no começo não era muito simples. Continua não sendo, mas agora está mais tranquilo. Essa questão de procurar promover a paz mesmo diante de conflitos assim, bem fervorosos. Né? Mas o que eu tenho feito é procurar... Seu microfone está um pouco baixo, se puder aumentar um pouco mais. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Agora melhorou, querido. Então, eu tenho procurado me conhecer, porque para eu externar uma paz, a própria palavra diz externar, eu tenho que ter essa paz dentro de si, então, ou então, pelo menos, estar procurando me encontrar com essa paz dentro de mim, essa paz comigo mesmo, me compreender, para, a partir do momento que eu me conheço, eu conheço o outro, porque ele é igualzinho a mim, diferente nas ações, nas atitudes, mas o funcionamento do corpo e a existência da outra pessoa é igualzinho aqui a minha. Então, para eu conhecer o outro, eu procuro me conhecer. E quando eu procuro me conhecer, eu vejo que muitas vezes não é tão simples eu trabalhar a mim mesmo. Imagine trabalhar o outro, né? A gente tem aprendido que quando a gente quer mudar uma situação exterior, a gente tem que mudar uma situação interior. Nossa, quer mudar o outro, a gente muda primeiro a si mesmo, e aí as nossas atitudes, até mesmo a nossa energia, ela circula de uma forma que o universo faz com que as coisas vão se transformando devagarinho, né? Então, no campo mais prático, eu tenho procurado fazer isso e vou estudar essas palavras do Way, né? Não julgar, né? E tenho procurado não me envolver com a situação, fazer o que tem que ser feito, cumprir a lei, né? Como eu sou policial militar, e a gente tem um lema que é servir e proteger, independente de quem seja. Então, eu tenho procurado entender o que é esse servir e proteger, tenho procurado o que é esse não julgar, por mais que aqui e acolá está sujeito
eu me ver julgando diante de determinadas situações difíceis, porque não é fácil, mas o importante é ter consciência de que é preciso trabalhar isso em mim, para que eu possa realizar essa paz com o outro também. É nesse sentido que eu tenho trabalhado. Então, no primeiro momento da minha vida, isso não acontecia. Mas depois também, de busca pelo autoconhecimento e também uma busca de espiritualidade, da religião que eu participo também e que me faz muito bem, tem me facilitado para o entendimento de algumas coisas. E aí, nessa busca, tem melhorado a minha percepção das coisas e a minha relação com os outros. Principalmente com os outros que vivem de praticar o mal às outras pessoas, né? Então, eu percebo que eles erram porque não estão sabendo. Se estivesse sabendo, não estava errando, né? Então, aí eu procuro ver também onde é que eu me encaixo nisso e não julgar. Mas aqui a autoridade no assunto aqui, que pode até me esclarecer mais coisas, é a Cristine Holanda. Se ela puder falar mais um pouco sobre isso, que a senhora disse que já trabalha com policiais militares nessa questão de justiça restaurativa, na mediação judicial, né, mediação de conflitos. Então, estou mais aqui para entrevistar do que para falar. A autoridade no assunto aqui é o Wei e a Regina. Pois é, Cristiane Holanda, já foi apresentado como Cristine, Cristina, Cristiane Holanda, minha gente. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa muito interessante. A gente tem alguns pressupostos na justiça restaurativa. Um deles é que dentro de cada um de nós, eu gosto até de chamar de princípio, eu prefiro, dentro de cada ser humano tem um eu verdadeiro que é bom, sábio e poderoso. E eu fui, por exemplo, na Espanha estudar numa prisão de segurança máxima, onde só estavam pessoas que tinham cometido mais de 3 homicídios. Todos eles. Quando eu entrei lá, e era eu disse para eles, olha, dentro de cada ser humano, inclusive de vocês, tem um eu verdadeiro que é bom, sábio e poderoso, nem que seja pequeno, igual um grãozinho de areia. Aí um deles disse assim para mim, eu não tenho, porque eu tenho certeza que eu sou um monstro. Eu matei meu pai, minha mãe, esquartejei, cortei todinho, enterrei no quintal. Por aí você tira. Então, o que é que eu posso dizer, ter algo... E ele disse assim, como é que você disse que eu tenho algo positivo, bom, sábio, poderoso? Eu digo, até você, isso aí que você fez pode não ter sido, né, dentro dessa força. Mas mesmo você tem, olhei e segurei a mão dele, e ele era o que a gente aqui no Ceará chamou Oposta. Ele era bem grandão, Oposta, mais de 2 metros, portão. Aí ele disse, olha, minha mãe e meu pai me abusavam sexualmente, me deixavam com fome, trancado no quarto escuro, eles todos dois eram alcoólatras. E no dia que ia, eles viviam de... É tipo a Bolsa Família lá, chama renda mínima garantizada. Mas a assistência social avisa. Aí eles faziam tipo uma maquiagem na casa, tirava, limpava. E depois aquilo foi passando e eles ameaçavam. Se eu falasse para alguém, eles me matavam. Quando eu já estava com 14 anos, depois de 5 dias sem comer, eu saí, eles estavam os dois, já tinham me espancado, feito algumas coisas sexuais comigo, assim, severa. Eu estava tão enraivecido que perdi a cabeça e matei ele, desse jeito. Aí eu disse, meu Deus, por que você não disse para ninguém? Disse, por quê? Eu me urinava de medo deles, que eles me ameaçavam muito. Então, ele disse, eu estou muito melhor na prisão do que eu estava antes. Aí eu digo, pois olhe, você tem cura. Eu acredito que você pode já estar se transformando. Aí comecei a falar palavras positivas para ele, conte comigo nesse processo de transformação. Ele começou a chorar, chorava que se tremia de chorar. E ele disse, nunca ninguém disse que eu tinha algo bom. Sempre eu fui tratada como um monstro. Então, isso para mim mostra, tem muitos outros exemplos, muitos, que a gente tem que olhar que todo ser humano, até aqueles que a gente pensa que não tem jeito, tem jeito. Porque não somos nós que estamos aqui para julgar. Só Deus sabe a história de vida dessas pessoas, como foi que elas se tornaram quem elas são.
E a gente tem mania mesmo, como eu vinha falando, a gente pode transformar isso, todos nós. Quando vier um pensamento que a gente percebe que você já está caracterizando o outro, botando numa caixinha do julgamento, você tira, não, vou perguntar a história de vida dele. Quando ele começa a contar, aí, agora eu estou entendendo por que ele é assim. E aí você também acolhe e a pessoa vai ficando mais natural, mais leve, mais tranquila. E a gente, quando olhar, mal percebe, já está querendo muito bem, querendo mesmo que aquela pessoa seja um amigo íntimo seu. É pela história de vida que a gente se conecta e pode construir relações construtivas de amizade que transformam, né? E é isso que a gente quer. Foi essa a pergunta do nosso amigo Jefferson Brauna, que está assistindo a gente. Como se pode trazer, assim, vou ler aqui, né? Como a construção de boas amizades, né, apesar das diferenças, pode contribuir para estabelecer uma cultura de uma sociedade com uma cultura de paz, né? Ele gosta até de ser conhecido de Jack Brown, né? Ouvi falar, conheço. Aí, Su, você quer responder para esse querido amigo? A minha resposta é bem, como é que é? É bem doméstica, tá? É bem doméstica, né? Nós começamos com as relações familiares, mas elas nem sempre são fáceis. E as relações de amizade são as mais importantes para a gente começar a conhecer o resto da sociedade. Né? Ter essa relação de amigos são diferentes entre si, e que a gente começa a aprender a respeitá-los, é muito importante. Se você tiver só um amigo igual a você, você não está desenvolvendo essa habilidade social. Então, até os 40, eu não achava importante ir para uma igreja ou uma religião, eu não achava importante. Mas depois eu comecei a perceber, nossa, estamos ficando um monte de ilhazinhas de gentes iguais. Tá faltando alguma coisa realmente, né? Então as amizades que a gente tem algo em comum, mas a gente vê que as pessoas são diferentes, essas enriquecem nossa habilidade, né? Nossa habilidade social. E nós somos seres sociais, né? Não tem ninguém que consiga viver sozinho, né? Ninguém. E, claro, né, eu tenho uma cautela aí, né? É não usar a amizade, as relações de amizade, né? Assim como um objetivo máximo, que sem isso a gente não vive, não é ele também. Então eu vejo algumas amizades tóxicas, né? Quando chega aqui algumas pessoas reclamando relação, vamos ver, hein? Vamos ver se realmente é tóxica mesmo, né? Ou se é decisão, né? Decisão consciente da pessoa, né? Temos que considerar essas duas possibilidades, né? Tá? Mas deixa eu comentar o que a senhora falou do presidiário. Caramba, que fantástico! É esse fenômeno que eu vejo quando a gente abre escuta. Porque a pessoa ela não deve ter falado isso a vida inteira. Os anos que ficou preso não ter falado isso pra ninguém. Porque ela pensou, pra que eu vou contar? Pra que eu vou contar? Quem é que vai me escutar com essa qualidade, sem o julgamento, né? sem fazer uma associação, sem me aconselhar? Quem? Então eu fico quieto, já tô preso mesmo, né? E assim, ele cria aquele personagem não tem jeito mesmo. Não tem o jeito mesmo? Então você pior ainda, já que não tem o jeito. Então ele começa a se mergulhar no personagem. Nossa, isso daí... Resgatar essas pessoas é um trabalho árduo, viu, professora? Legal, muito legal esse exemplo. Realmente, eu entrei com a pergunta do Jefferson, né? Mas eu também, assim, eu achei isso muito interessante, né? Como é que algo aprisiona uma pessoa, né? Oprime uma pessoa, deixa ela tão pequena a ponto dela chegar um momento de uma ação tão monstruosa, assim, ou tão cruel, né? Então isso realmente tem, assim, que dá uma certa atenção, né? Por isso que é importante essa cultura, conduzir cada vez mais dentro dos lares, né? Nas comunidades, na sociedade,
que as famílias elas sejam essa base, né, dessa construção de paz, né, dessa comunicação não violenta, né, nesse respeitar o outro, né. E aí tem mais uma pergunta aqui, né, que a Dailane pergunta assim: qual é a relação da paz com o bem? É interessante. O bem, ele tem um mistério, uma magia. O bem, quando a gente faz, ele vem para a gente também. O bem, a corrente do bem, ela é muito... A gente faz sem a intenção de receber, para ser verdadeiro. Quem sabe é quem recebe, é a pessoa que recebe. Mas imediatamente, às vezes até no mesmo dia, a gente fez um bem aqui pela generosidade, pela bondade do coração. Aí, mais adiante, a gente já está recebendo uma coisa boa, de nossa, eu tenho eu graças a Deus, eu tenho profunda gratidão, assim, e eu sei que muita coisa boa que aconteceu na minha vida foi porque eu trabalhei como voluntária durante 7 anos. Eu, com 12 anos de idade, comecei a dar aula numa favela. E aí o Preto Zezé disse que eu falo favela mesmo. Então, assim, numa comunidade, atrás do Colégio Santa Cecília, chamada Comunidade da Quadra de Santa Cecília. E durante 7 anos eu trabalhei toda tarde de graça. Eu aprendi tanto com essas crianças, a ser educadora, então todas as outras portas, o jeito de ser professora, eu aprendi com eles. Então, assim, o bem, sempre tinha com essa vontade de viver em paz, porque quando a gente está em paz, pode até ter adversidade, mas nada nem ninguém tira a paz da gente. A gente pode ficar triste por um dia ou dois, ficar assim, e acontece, né? Às vezes está sujeito a ter pessoas que têm inveja, ciúme, vaidade, está sujeito você também errar, fazer uma coisa que não deveria ter feito, isso às vezes mexe, né, com a gente. Mas quando a gente está ligado em fazer o bem e ser um instrumento de paz no mundo, no instante a gente se levanta, porque sabe que essa é a nossa missão. A gente não vou me desfocar do meu propósito maior de vida. Eu mesmo sei de coração que eu nasci para construir a paz no mundo, assim como muitas outras pessoas. Vai para além do meu trabalho. E para isso eu preciso, como disse bem o Janderson, ter essa paz em mim. Me conhecer. O que é que tira a minha paz? Tentar descobrir. E aí, por exemplo, me tira a paz quando às vezes eu me sinto criticada, julgada por coisas que eu não fiz. Eu noto que isso me tira a paz, sabe, Janderson? Eu fiz uma coisa, a pessoa compreendeu outra. Aí depois eu vou atrás de mais profundo. Mas por que isso tira a minha paz? Porque é dela, o problema é dela. Eu não vou dar conta da cabeça do ser humano. Eu tenho que ter tanta tranquilidade comigo mesmo, que se o outro está me julgando, me criticando, às vezes é questão dela. E se for alguma coisa que eu posso me transformar, eu também escutar com humildade. Puxa, a pessoa tem razão? Eu posso fazer isso melhor? Então, saber cultivar a humildade, que é uma coisa tão fina, não é fácil, né? E tentar ir melhorando cada dia, saber que nós somos a nossa grande obra-prima. Nós somos o capitão, aí, doutor Janderson, da nossa vida, da nossa história, o arquiteto da nossa história, né? O escritor da nossa maior obra de arte, que somos nós. E o que é que eu quero escrever, né? Nesse livro? No dia que eu morrer, eu quero que as pessoas... Ali era uma pessoa que cultivava, que queria, estudava a paz para viver em paz, para estar bem com todo mundo. Então, todo dia isso vem no meu coração. Será que eu estou magoada com alguém? O que é que eu posso limpar? Porque a gente precisa ter um coração limpo, puro, sem medo, sem vaidade, sem assim, dificuldade de conviver com ninguém. Então, se eu noto... e já aconteceu comigo, né? Eu noto, eu sou fulano que falou de ti, não sei o quê. Aí eu noto para aquela pessoa, eu noto que eu não gostei de olhar para ela, que eu senti uma vibração que foi positiva, eu vou amar aquela pessoa, vou me aproximar. Eu não fujo, não evito, porque eu quero, e eu posso dizer de coração que eu quero estar bem e em paz com todos os seres humanos, porque eu quero que a paz more no meu coração. Para ser um instrumento de paz no mundo, eu preciso ter um coração em paz. Senão é fake, só fala e não vive. Né? Que eu não quero ser um ser humano feito de jeito nenhum. Tem gente que a gente olha e parece que são duas. Parece que são duas pessoas. E a gente nem deve olhar com esse olhar. E muito menos ser duas. Então, para a gente ser uma só em todo canto, na família, com o marido, com os amigos,
a gente precisa ter uma peneira fina de autoanálise, de autoconhecimento, de autocrescimento, porque ao ir devagarinho se consertando e vivendo em paz, as pessoas vão até assim, puxa, eu quero ter aquela pessoa, todo ser humano precisa de espelho, de modelo. Nós também temos os nossos. Eu, por exemplo, um modelo para mim é a professora Isolda Sela. Ela é um espelho para mim, que atualmente trabalha com o ministro Camilo. É uma pessoa simples, humilde, serena. Então, e aí a gente tem vários modelos. E a gente pode ser modelo uns para os outros, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. E para isso a gente tem que ter uma coerência existencial. Quando é que uma pessoa tem coerência existencial? Quando ela fala do que vive. Vê o discurso pregado no pregador. Não basta falar. Tem que viver. São palavras muito interessantes, muito boas, né, nessa nossa conversa aberta a respeito da paz no dia a dia. E nesse momento eu estou querendo aqui falar um pouco do propósito dessa live. Tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Jorge Brauna, que daqui a pouco eu faço. O que faz a gente promover assim, essa live e trazer essas pessoas ilustres, né, ilustres convidados, que nós estamos iniciando uma ideia que surgiu. Aí eu tive conversando com alguns amigos, inclusive nosso amigo Jefferson Brauna, o Janderson e mais outros amigos, né? Para como é que a gente pode criar um movimento que possa levar a paz assim em todos os lugares, né? Em diversos estados do Brasil. Então a gente criou o movimento Agentes da Paz e do Bem, por isso que esse canal, né, Agentes da Paz e do Bem. E com esse movimento, né, é um movimento do Mano Empreendedor, juntamente apoiado pela Casa da União Coração de Maria, e a gente está fazendo um trabalho que de arrecadação de fundos para dar apoio e suporte a 3 instituições, entre elas a Casa da União Coração de Maria, o Projeto Quatro Varas e a Escola de Capoeira Secab, que fica na Serrinha. E então nós estamos lançando, né, o selo Sou da Paz e do Bem, que é um selo adesivo que a pessoa pode adquirir. É uma forma de fazer o bem também, assim, com essas instituições. A pessoa recebe na sua casa 2 selos, que é um selo Sou da Paz e o outro selo Sou do Bem. Recebe uma carta escrita, bem escrita, assim, com algumas palavras positivas para a gente ter no nosso coração, no nosso dia a dia, e um certificado de participação. Um valor simbólico de apenas R$20. A pessoa pode estar contribuindo com esse movimento e fazendo assim com que a gente continue esse trabalho, né, que é de fazer o bem para as pessoas, sem olhar a quem. Quantas pessoas são atendidas na Casa da União Coração de Maria, quantas pessoas são atendidas lá no Projeto Quatro Varas MISMEC, né, que há mais de 30 anos existe, e eu passei por lá, hoje como eu também estou na Casa da União. Então, fazendo um trabalho, acolhendo pessoas, tirando o sofrimento, auxiliando as pessoas em alguma situação, né? A Escola de Capoeira Secab, formando jovens, treinando jovens, né? Levando eles a uma educação. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para trazer uma paz, um bem para as pessoas, e esse é o selo, é um símbolo apenas assim dessa ação, né? Para que a gente possa estar fazendo a nossa parte, sendo um agente da paz e do bem no nosso dia a dia, na nossa vida. Também aí em alguns momentos vai aparecer o QR Code com quem quiser fazer doação aberta, né? Também é muito importante assim para a gente poder fazer os nossos trabalhos, né? Até em outras lives a gente ter mais condições de convidar outras pessoas e fazer esse trabalho bonito, né? E então eu volto aqui e vou fazer a pergunta aqui do nosso amigo Jorge. Como reconhecer esse ser bom, sábio e poderoso dentro de cada um de nós? Isso que a senhora falou, eu acho muito interessante. E essa é uma pergunta assim, bem assim, de um exame que a gente tem que fazer profundo para a gente reconhecer isso, né? Vou pedir assim, quem deixar assim à vontade, quem quer falar a respeito dessa pergunta. Fala aí, professora, fala aí. Você já chamou esse tema, eu quero ouvir. Vamos aprender. Tá certo. Quem disse isso é a Kay Pranes. Kay Pranes é uma norte-americana,
que ela trabalha com círculo de construção de paz. Esse é o primeiro princípio, porque, na realidade, isso é uma centelha divina, né? O eu profundo, é o eu interior, é Deus que mora dentro do coração de cada um de nós. E esse Deus, assim, tem nós mesmos também. Todos nós temos um lado bom, gente. Todos nós, no coração, se a gente se examinar bem, pode reconhecer. E eu já tive muitas oportunidades de conversar. Olha, tinha um jovem, gosto de contar a história, porque as histórias ficam com a gente. Para onde a gente vai? Olha a história desse menino. Não vou dizer o nome, porque ele ainda é adolescente. Né? Ele, com a idade de 9 anos, o pai saiu de casa deixando 8 filhos, e ele era o mais velho. Teve assim um menino atrás do outro. Depois, não conseguiu sustentar aquela família. E a mãe, naquela época, não sabia nem que tinha bolsa, nada para sobreviver, entregou esse menino para o tráfico. E disse, olha, está aqui meu filho, ele vai ser o que a gente chama na pirâmide do tráfico, correria. Vai avisar quando a polícia está chegando, o Janderson sabe, né? Bem direitinho como é essa pirâmide. E esse menino, ele se tornou uma grande liderança, porque ele cresceu apoiado pelo tráfico. Quando eu o conheci, ele tinha já 15 anos, esse jovem. E eu conversando com a mãe dele, ele dizia, ele é um menino bom e ele é um menino ruim. Ele é um menino ruim porque já matou mais de 8. Mas ele é um menino bom porque ele fazia as coisas para poder ser aceito no tráfico, para sustentar a gente. Eu, meus 8 filhos e meu pai morrendo de câncer. E eu digo assim, mas quem é que ele escuta? Porque eu me apeguei, olha, ele matou 8 e eu me apeguei a esse menino, porque eu via que ele tinha amor no coração dele. Então, para vocês terem ideia de que a gente pode... Eu não passei a mão na cabeça dele, não. Aí ele disse assim, olha, quem é? Ele disse, não, o mais novinho, olha para ele e diz assim, pai, não sai de casa hoje não, pai, porque senão tu vai matar ou vai morrer. E aí eles dois se abraçam no chão e começam a chorar. Imagina esse homem, como é que cabe esse homem que foi capaz, né? Na verdade, estava com essa idade de 15 anos. Matar e, ao mesmo tempo, ser capaz de ficar deitado no chão chorando com um irmãozinho que chamava ele de pai. Aí a gente começa a entender que as coisas não são complexas. Os seres humanos são vítimas e ofensores ao mesmo tempo. Eles causam dano, não são nem um santinho, não é isso que eu estou falando, não. Mas eles também têm uma história difícil que precisa ser conhecida. Não é somente... Então, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vai ver que eu tenho coisas boas e tenho coisas ruins dentro de mim, não tenho? Eu tenho. Né? Se a gente for sério com a gente mesmo, a gente vai ver que a gente pode ter orgulho, ciúme, inveja, coisas negativas, pensamentos negativos, e pode ter um lado tão bonito, tão profundo, tão sério, tão valoroso. Então, cabe a nós a gente conhecer e cada dia mais ter pensamentos positivos, palavras positivas, sentimentos positivos. Todo dia, quando eu durmo e quando eu acordo, é o que eu peço a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, me ajuda a ter sentimentos, pensamentos e ações positivas. Tira do meu caminho tudo que possa afastar do meu eu maior. Então, esse eu é o eu maior, é o eu interior, é o eu divino que mora em nós. E que mora em todos nós. Todos nós. Não tem nenhum ser humano que não tem. Aí a gente, é uma luzinha bem pequenininha que a gente vai pulindo para ela ir brilhando, crescendo. Quando a gente vê, a gente é um agente da paz e do bem. Né? Ficou claro? Muito bom. Ficou bom, ficou muito legal, ficou muito legal. Esse assunto é um assunto assim que daria horas e horas para a gente ir conversando, né? Vamos ver se surge mais alguma pergunta. Mas eu estou, Gabriel, aproveitar também aqui para perguntar para o Su, né? Su, você já no seu trabalho, ou até mesmo no seu trabalho pessoal, né? Você lida com outras pessoas, né? Como é que você percebe assim que a pessoa tem uma semente do bem dentro dela? Como é que a gente faz para identificar nas outras pessoas? Porque para identificar uma falha é muito fácil, né? Mas como é que a gente pode perceber a virtude assim? Eu parto também do princípio que existe essa pessoa. Eu só tenho que saber se ela está nessa condição nesse momento para esse assunto.
Então eu fico observando, né, se ela consegue ter um diálogo sem os sentimentos de culpa, medo e vergonha, e se eu estou conseguindo escutá-la também, sem todo esse emaranhado mental. Se eu estiver nesse emaranhado mental, eu não estou no meu melhor momento. Eu posso até ter esse cara dentro, mas agora eu dou uma paradinha. E se essa pessoa não estiver conseguindo falar naqueles 4 passos do Marshall, né? O Marshall fala que são os 4 elementos, né, que fazem a conexão, né, com um diálogo, que é fato, sentimento, necessidades e pedidos. Eu vou resumir por lá, né, mas eu vou explicar de uma outra maneira. Cara, Davi, não é aprender a falar desse jeito, é aprender a escutar. A pessoa vai falar de um jeito totalmente alienante, se eu não tiver conseguindo escutar, e eu não tô bem para escutar. Eu peço trégua, e se eu estiver acusando ela de não ser o ser maravilhoso que tá por trás, eu que tô. Cara, eu não tô legal, eu não tô legal. Para tudo, deixa eu descer desse ônibus. Né? Vamos pegar um outro ônibus que não vai dar. Então, eu baseio que realmente a outra pessoa existe, realmente, né, um ser muito bom, tem toda a sua história lá. E ela pode estar fazendo uma expressão muito agressiva, uma expressão muito trágica de sua dor, de seu sofrimento, de seus medos. Se eu não conseguir me conectar com ela, tá? Sou eu que tenho que treinar. Sou eu que tenho que treinar. Eu que preciso voltar e treinar, olhar para mim e falar, cara, o que está acontecendo hoje? Vou dar uma paradinha. A gente pode conversar amanhã? Pode ser. Tá? Mas a pessoa sempre está lá. Sempre está lá. Não pode estar manifestando, mas eu tenho que resgatar essa pessoa no diálogo. Tá? Espero que tenha gostado da resposta, né? Legal. Aí, nossa amiga Emanuela Dantas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, fazendo perguntas. Isso é muito importante, sabe? Assim, mostra que o que a gente está fazendo aqui tem seu valor e é muito bom, assim, saber da participação. Eu quero agradecer a todos os que estão participando aqui no chat e assistindo. A Emanuela pergunta: como podemos manter a paz frente às discordâncias entre as pessoas no nosso dia a dia, assim, como é? Porque a gente vê realmente que é muito desafiador, né? No nosso dia a dia, situações de relacionamentos com amigos, com filhos, irmãos, né? Como é, assim, como é que a gente pode mesmo assim encontrar essa semente da paz? Sou eu? Fala um pouco, professora. Eu já falei muito agora. Perdi até a voz. Quer falar ou eu falo? Fala, senhora um pouquinho. Então, falar a partir da minha vida, né? Eu vejo assim, esses caminhos que o professor Su falou, que o Max Rosenberg deu para a gente, ele é um caminho que no dia a dia a gente pode colocar em prática, né? Por exemplo, um filho, uma filha, por exemplo, deixou a toalha cair no chão, a toalha molhada, como sempre, ou em cima da cama. Aí a gente chega com tranquilidade e diz como está se sentindo. Olha, minha filha, eu realmente me incomodo, né? Fala a verdade. Que você deixa a toalha no chão, porque eu tenho necessidade de um ambiente limpo, organizado, por isso eu te peço. Será que você pode estender, né, colocar a toalha aqui? E no dia a dia a gente começar coisas. O marido chega atrasado, né? Não, às vezes não avisa, você fica preocupada, eu espero que o jantar, não espero aquela coisa, começa a criar um conflito. Deixa claro, olha, eu me sinto chateada, não é estar fingindo que é boazinha, não. Tem que expressar a legítima chateação, né? O incômodo. Eu fico incomodada se você não me avisa, porque eu tenho o direito de escolher até se eu vou te esperar para jantar ou comer. Por isso eu te peço. Se for demorar, tudo bem, mas me avisa, me liga, manda um WhatsApp, pode ser. Quer dizer, no dia a dia a gente tem que expressar as nossas necessidades, expressar os nossos sentimentos. E quando o outro também ficar chateado, a gente respeitar. Se ele está precisando do tempo dele, deixa. Também a gente não vai fazer as pazes qualquer hora, de qualquer jeito, não. Não é forçação de barra. Né? Às vezes acontece. Quem é que no dia a dia, gente, quando a gente trabalha com comunicação não violenta, né, Su, o povo pensa que a gente não tem conflito nenhum. Ou ilusão, isso é armadilha para quem trabalha com esse tema. Nós temos.
Nós enfrentamos, às vezes até mais do que outras pessoas, porque a nossa pena, os outros já olham para a gente querendo que a gente seja sempre bem perfeitinha. É até mais mesmo, professora, até mais. E nós não somos. Mas a gente vai procurando ficar em paz, falar o que sente, procurando estar sempre resolvendo, não deixar acumular, se está ali com algo que magoou, que deixou triste, converse, escolhe a melhor hora. Tem hora que também, uma coisa que me ensinaram recentemente, que eu gostei muito, foi uma novidade para mim. Ela disse assim, ó, às vezes a gente faz uma coisa, uma pessoa criticou a gente, aí a gente fica com a tomada ligada com aquela pessoa, né? Assim, puxa, pensando nela, aquilo vai aumentando. Porque muita coisa é a vibração, é o pensamento. Então, tira da tomada. Esquece que aquela pessoa falou mal de ti. Tira da tomada. Vai para outra história. Começou a pensar nela, deixa. Depois, a própria pessoa até te esqueceu. E aquela situação passou. Aí, quando está tudo já mais leve, você sente... Fulano, lembra, 2 meses atrás que aconteceu aquilo? Eu precisei, assim, dar um tempo, mas agora vamos ficar bem. Isso não era bem assim. Então, não é mágico, não é de uma hora para outra, não é de qualquer jeito. Mas cuida do teu pensamento, da vibração que você canaliza para o outro. Eu adorei essa de tirar da tomada, porque eu era uma que às vezes ficava, sabe? Quando acontecia um conflito, ficava ali, como é que eu vou resolver isso? Quando é que eu vou conversar? E essa pessoa, esse meu professor, me ensinou assim, não, tem hora, o melhor que a gente faz é deixar o tempo trabalhar. Porque nem sempre é resolução de conflito, é gestão de conflito. Às vezes precisa de um tempo para a pessoa melhorar os sentimentos dela para poder acontecer o diálogo melhor. Deu algumas dicas aí, Davi? Respondeu mais ou menos? Acredito que a Emanuela deve ter gostado. Viu? Foi muito bom. Eu gostei. Eu gostei e vou até guardar esse ensinamento aí, né? Porque eu vejo assim, que é interessante é que tudo é no presente, né? Às vezes a pessoa cria situações imaginando que vai acontecer, se preocupa com o futuro, ainda nem chegou, né? Ou até mesmo fica lembrando de coisas que já passou lá para trás e aí fica remoendo. E tirar da tomada desliga, calma aí, vamos viver o agora, deixa tudo chegar no seu momento. Eu acho que essa é uma coisa bem interessante, muito boa de fazer. O Márcio diz que 90%, sei de onde é que ele tira esse percentual, eu acho que o Márcio às vezes também viajava dando percentual, né, Su? Mas que 90% do nosso sofrimento são historinhas imaginárias que a gente cria na nossa cabeça. E a maioria dos nossos medos também são coisas que jamais iriam acontecer ou vão acontecer. A gente perde tempo e energia preciosa para ser feliz, se preocupando ou tendo medo, ou criando fantasias, alucinações de coisas que não são reais. Vamos limpar a nossa mente, o coração, e não criar historinhas imaginárias. O budismo fala muito disso, né? O sofrimento é o pensamento que nós temos. São todas as narrativas que nós temos de todos os acontecimentos. Não são os fatos, a gente não guarda fato. A gente guarda uma narrativa. Então, como é que eu vou falar para outra pessoa? Você viu errado, você lembrou errado. Não faz sentido, porque eu também vou lembrar da minha narrativa. Né? A gente não vai lembrar do fato exato. A gente não enxerga a mesma cor, a gente não enxerga, não ouve o mesmo som. Somos todos diferentes. Somos universos, né? Todos, vários universos. Então, realmente, eu tenho uma dificuldade, né, de explicar como é que eu faço para falar, né, para me expressar autenticamente. Eu tinha essa dificuldade, porque eu via que não funcionava muito bem, sabe? A pessoa ficava chateada mesmo. Aí eu treino com algumas pessoas, né, a linguagem da gratidão. E eu falo assim, olha só, a linguagem da gratidão não é tão elevada assim, eu vou falar bem simplificado, tá? Ele é ao contrário da linguagem do certo e errado. Então por que eu vou pedir desculpa? Eu tô certo. Então,
Não é essa linguagem que nós vamos usar. Você pode até estar certo, você pode até estar certo, você pode estar sendo autêntico, você está querendo falar, mas pera um pouquinho só, pera um pouquinho, segura aí, segura aí. Nesse momento não vai dar. Agradece a pessoa estar te ouvindo, agradece primeiro, aprecia, né, a presença dela. Aí você abre, escuta para você falar autenticamente e reza para não chover canivete, mas como eu presencio problemas recorrentes, né? São situações recorrentes, há muito tempo que está acontecendo, né? Olha, não é tão simples assim. Vamos com calma, né? Vamos passar 3 dias agradecendo a presença da pessoa, vamos ficar 3 dias agradecendo que ela está te escutando, te abrindo espaço, né? E daqui a uns 3 dias você fala autenticamente que tá te machucando, beleza? Pode ser. Então, eu tenho mais focado, né, nessa condução, né? Na condução no meio do front, né? Então é muito perigoso. É isso que eu sentia falta aqui no livro, né? Porque ele fala realmente pra gente ser mais autêntico, para falar que é importante. É importante, eu concordo. Mas assim, nossa, eu não achava o encaixe. Né? E eu falo dessa linguagem da gratidão. Pô, acha. Se a pessoa tá vindo te escutar, você não merece um agradecimento, porque ela podia não vir. Ela podia não vir, né? Então já agradece, né? E aí eu falo para minha filha, né? Não é que é errado não agradecer, não é que você é um ingrato porque não agradece. Quando você não está conseguindo agradecer, você já está num momento de sofrimento muito grande. Então, se você acha que não consegue agradecer, respira, conta até 20, porque eu acho que 10 não é suficiente. Vai lá assistir uma palestra da Monja Coen. Tá? Tá? E aí, quando você puder agradecer, você fala assim: nossa, eu tô conseguindo agradecer. Então, isso deve ser um indício que você tá bem para começar a falar com a pessoa. Vai lá, vai tentar. É cabeça de engenheiro, né? Agora tem um instrumento, né, para medir se passa ou não passa. Certo, Davi? Se qual que é o tamanho da porca, do parafuso, né? É isso aí. Muito, muito bom mesmo, assim, já pegando o gancho nas suas palavras de agradecimento, né? A gente já está dentro do prazo que a gente tinha estabelecido de live. Se fosse possível aqui, eu tenho certeza que a gente ia continuar. Mas para a gente, antes de concluir, né? Antes da gente ir para os agradecimentos finais, dentro de um tema que foi falado aqui, eu acho que o Jantos pode falar também um pouco, que ele conhece o que é a gente poder viver o momento presente, né? Para poder a gente ter essa paz presente. Fala aí pra gente como é que você tem essa percepção desse momento presente. É um tema que eu gosto um tanto, só não sei se eu sei me expressar do mesmo tanto que eu gosto desse tema, né? Mas é viver no agora, né? Quando a gente vive no agora, a gente não dá espaço para o passado, que foi há um segundo atrás, até mesmo um rancor, uma decepção com algo que não gostou. Se a gente conseguir se concentrar no agora, no viver agora, no agora, a gente se livra de muita coisa, porque muita coisa do sofrimento humano está no passado mental da pessoa. A pessoa está trazendo coisas para o agora que não está acontecendo agora, que já passou, fica remoendo sofrimento, remoendo acontecimentos, se lembrando de coisas que não existem mais, trazendo emoções que não são necessárias para estar nesse momento. Então, e também falando um pouco do futuro, né, da ilusão do futuro, que é uma perspectiva que gera ansiedade também, ansiedade gera sofrimento. Então, a pessoa nem está pensando em coisas que ainda não aconteceram e nem está pensando em coisas que aconteceram e que fizeram a pessoa estar numa sintonia negativa, numa sintonia de tristeza, né? Resolver o que tem que ser resolvido e procurar ser sorridente igual o Sul Kei Wei,
que a cada palavra ele dá um sorriso. É agora isso. Muito bom, muito bom. Eu quero dizer assim que eu estou assim contente e também aprendi muito agora, né? Assim nessa 1 hora que nós estamos aqui, que isso vai me encher mais assim o meu coração desse sentimento de paz e procurar aplicar todo dia com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu conheço, assim para que a gente possa ter realmente levar onde a gente for esse sentimento de paz, né? E eu quero agradecer assim de coração mesmo. Primeiro assim eu vou falar da Casa da União Coração de Maria, né? Por estar assim dando esse apoio, né? Esse movimento dos agentes da paz e do bem, em nome do mestre Célio, da conselheira Andréia e de todas as pessoas que compõem a diretoria lá da Casa da União Coração de Maria. Também ao MISMEC, né? O Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, Projeto Quatro Varas, que é coordenado pelo Antônio Cláudio e tem como pessoa assim que é fundadora o Dr. Adalberto Barreto, que é uma pessoa que já vem trabalhando a terapia comunitária há mais de 30 anos. Também ao Robério da SECAB, né, da Escola de Capoeira SECAB. E aí quero agradecer também ao Janderson, né, que é um amigo assim de longas datas que a gente tem caminhado juntos. E a Cristiane Holanda, professora, né, que agraciou essa live assim com seu conhecimento e com muitos ensinamentos. E nosso amigo Su Kei Wei, é um nome difícil, mas a gente fala, né? Então assim eu deixo a palavra franca para quem quiser se expressar e falar o que achou dessa live e quem sabe vir outros temas mais na frente aí, né, pra gente estar abordando aqui. Pronto, Davi. Vida. Davi, vida, né? Gosto de brincar. Tem um sobrinho que é Davi e eu brinco assim. Então, você tem uma vida muito próspera nesse seu projeto, que é muito bonita. A corrente do bem e da paz, ela deve circular mesmo. Né? Conte conosco sempre que precisar. Para quem quiser me ouvir mais profundamente, procure esse curso de comunicação não violenta, justiça restaurativa, que tem 30 aulas. Só botar esse tema e botar Sobral, porque foi pela Prefeitura de Sobral. E aí a gente tem gente no Brasil todo, a gente está preparando a 3ª edição, então vocês podem nos acompanhar, vai ter muitas pessoas bem legais, e dizer que eu gostei também, eu tenho gratidão pelo convite, gratidão por conhecer melhor você, Davi, o Sukei Wei e o Janderson, porque a vida, o que a gente leva da vida é isso, é as conexões que a gente faz, é o nosso caráter, os nossos valores, e eu tenho um termômetro para pensar, assim, essa semana ela foi boa, eu pergunto, será que nessa semana eu conheci pessoas interessantes, eu ganhei amigos, eu fiz boas conexões? Se eu fiz, a semana foi boa. Então, quer dizer que eu achei bom estar aqui com vocês e tomara que as pessoas que nos escutem possam também. Eu sou uma pessoa que eu digo meu telefone, boto, vou botar aí na live, meu celular é 997763859. Se alguém não estou aí no YouTube, mas, por favor, alguém que está com o YouTube aberto, coloque 997763859. Eu estou à disposição, eu sou uma missionária da paz. E eu aceito o convite de todos os lugares, porque eu gosto de viver, falar, sentir, ouvir, amar, olhar. A paz, ela me move por dentro e por fora. Ela é meu sentido de ser e viver. Tudo de bom para todos vocês e para os que nos escutaram. O seu DDD. Não, né? O DDD do seu telefone 85. 85. Eu também aceito o convite, só que desse seja com a senhora, viu, professora? Só se ela participar, que eu não vou encarar sozinho, não, viu? Davi, eu estava devendo essa para você há muito tempo, que a gente estava planejando fazer essa live, né?
Finalmente saiu, tá? E eu fiquei surpreso que é a primeira live da série, né? A responsabilidade é muito alta, né, Janderson? É muito alta essa responsabilidade. Tomei até um copo de maracujá que vai ficar calmo, calmo, que senão não vai dar. Tá, mas pessoal, é isso. Conta comigo também, tá? Eu tenho viajado muito. Quem vende as minhas palestras para o corporativo é uma consultoria. Então não apareço tanto assim nas redes sociais. Mas conta comigo, cara. Do jeito que puder, a gente vai fazendo. 8 da noite, 11 da noite. Beleza. Grato, viu, Davi? Só tenho a agradecer pelo convite. O Davi já tem esse pensamento de construir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, esse movimento para a gente poder trazer esse assunto da paz para mais pessoas, e a internet é esse mecanismo, esse veículo que pode transmitir isso com mais facilidade. Não é à toa que nós estamos em lugares diferentes e falando sobre o mesmo assunto, nessa egrégora boa que é da paz. Então, sou grato à presença de vocês, sou grato ao convite, sou grato pelo aprendizado também, né? O Whey já conheço lá de Itaitinga, não sei se ainda tá por lá. A Cristiane também conheço, não estou lembrado se é de Itaitinga, mas está falando muito em Sobral, de repente. Mas grato a todos aí, tá? E grato a todos que estão participando também, fazendo pergunta aí, o Jorge Brauna e outras pessoas que eu vi fazendo pergunta e participando na live do YouTube. Gratidão. Mais detalhes aí, eu deixei um link para quem quiser conhecer o projeto, o Movimento Agentes da Paz do Bem, na descrição do vídeo. E mais uma vez, grato a todos os que participaram, todos que assistiram, todos que compartilharam aí com perguntas no chat. Muito grato e até a próxima. E que a paz e a saúde esteja conosco sempre. Gratidão. Até logo, professor. Até logo, Jair. Tchau, 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 Davi. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Até a